Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca e Uniodonto. Boa noite. Você conhece a PEC 241 ou 55, como queiram? Quais as vantagens e desvantagens? Dentro das discussões contra e a favor, as opiniões são muitas. Pensando nisso, para que o telespectador entenda melhor sobre a PEC 241, convidamos o servidor público federal e vereador por Juazeiro do Norte, Cláudio Luiz, que se posiciona contra, e o professor universitário Luiz Felisberto, que se posiciona a favor da PEC 241. Está no ar mais uma edição do programa Café com Leite. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca e Uniodonto. A partir de agora você nos assiste na TV Verde Vale e também através do site programacafécomleite.com.br e também através do nosso aplicativo do programa Café com Leite. E lá você manda a sua opinião, assiste todos os episódios do programa Café com Leite. Hoje os nossos convidados, Luiz Felisberto, professor universitário, e Cláudio Luiz, ele que é servidor público federal, aqui conversando com a gente. Boa noite, Cláudio. É uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. E discutir a PEC 241 é uma polêmica. E você que é contra, eu acho que não é muito difícil, né? É um tema fundamental para a atualidade do nosso país. Eu queria dar inicialmente boa noite a todos, agradecer pelo seu convite, dar boa noite ao meu amigo, professor Felisberto. Eu tive a honra de trabalhar com ele no governo de Santana, fomos parceiros, né, naquele momento, construindo as políticas públicas para a cidade de Juazeiro. E, como eu disse inicialmente, PEC 241 ou 55 é fundamental que a população entenda, né, o que está sendo colocado, o que está sendo posto, né, à população brasileira com essas medidas do governo Temer. Então, parabéns ao programa pela possibilidade de fazer esse debate. Boa noite, Felisberto. Também é uma honra mais uma vez recebê-lo aqui em nossos estúdios, né? Eu me sinto orgulhoso com a sua presença também, é claro. E por que essa 241 ou 55? E você se posiciona a favor? Boa noite, Leite. Boa noite, Cláudio Luiz. Boa noite aos que nos assistem. O fato de... Eu queria só fazer uma observação antes de qualquer outra coisa. O fato de eu estar aqui a favor da PEC não significa que eu esteja a favor do governo. Sim. Para ser bem claro. Eu vou fazer dois pontos muito diferentes. E eu vejo a PEC atualmente como uma oportunidade, mas uma oportunidade muito grande, de você começar a colocar uma disciplina, não somente no próprio governo, mas nas pessoas também com relação aos seus gastos. Eu fico muito satisfeito pela minha volta aqui e acho que vai ser um debate bastante esclarecedor em função das pessoas que estamos aqui nesse momento. Por que esse posicionamento 241 e 55, Felisberto? Por que essa distinção da PEC? Isso é uma questão mais protocolar. Você dá entrada em um sistema, como qualquer outra coisa. Você dá uma entrada num projeto, num processo qualquer uma coisa, dependendo da instância, você vai ter uma numeração. E ela vai recebendo, a partir do momento que ela começa a implementar por outras instâncias, ela consegue receber uma nova numeração também. É feito um protocolo. Então tem um protocolo existente na Câmara e outro no Senado. Então você muda só para efeito realmente. Então daqui para frente vamos trabalhar com a expressão 241, né? Que é mais popularmente conhecida, né? Mais conhecido. Felisberto, você se posicionou já no seu cumprimento dizendo que você não é a favor do governo, do atual governo. Você é apenas a favor da PEC. Lógico, aqui nós vamos discutir porque no meio, lá fora, as pessoas discutem muito, viu, Cláudio Luiz, também, a questão de sou a favor, sou contra, mas por que você é contra? Essa é a principal razão desse nosso bate-papo. Aí vem a pergunta, qual o foco principal que Cláudio Luiz detecta, por que ele é contra para o nosso telespectador? A PEC, ela traz um congelamento grave das despesas primárias do governo por 20 exercícios financeiros do governo federal. E ela traz esse congelamento das despesas primárias, que significa, na verdade, o congelamento dos gastos do governo com as políticas públicas que atendem à população brasileira. Por exemplo, saúde, educação e segurança pública. Isso coloca o ônus
de uma crise que ela existe, né, nas costas do povo brasileiro, dos trabalhadores e daqueles que mais precisam da ação do governo. Você acha que isso vai beneficiar a classe, digamos assim, mais agraciada financeiramente? Claro que sim, porque na verdade eles querem construir um superávit primário a partir do congelamento dos gastos nessas áreas, nessas políticas públicas, e esse superávit primário é para garantir de fato, dar uma certeza de fato para o pagamento de juros da dívida pública. Então, na verdade, quem tem dinheiro, que são os ricos, os super ricos no país, que na verdade são eles que detêm os papéis das dívidas públicas do Brasil, acabarão ganhando, com certeza, mais em contrapartida ao prejuízo que a população terá na precarização do atendimento, da saúde, educação e segurança pública, por exemplo. Ô Felisberto, deixa eu fazer aqui uma parte dessa palavra do Cláudio, quando ele diz que haverá, nos próximos 20 exercícios, um congelamento das finanças públicas, me corrija, é isso mesmo? Das despesas primárias do governo. Das despesas primárias. Se não me falha a memória, isso já está no contexto dos planos plurianuais, daquelas contas orçamentárias do governo, não? Leite, uma coisa que me faz achar interessante é porque a PEC para mim não é uma novidade. Não é novidade. A Constituição já diz que você não pode gastar mais do que você arrecada. Inclusive, em muitos setores determina o percentual que a União, que o Estado e o município devem fazer em cada um. A Constituição diz isso. A lei de diretriz orçamentária diz a mesma coisa. Também põe limites nos gastos do governo. Já põe limite. O próprio orçamento já diz isso. Se você calcular mais, é outra história, mas já diz quanto você deve arrecadar e quanto você vai gastar. A lei de responsabilidade fiscal também já diz. Qual é o orçamento da PEC? Agora vai ter que fazer de verdade? Vamos ter que obedecer a PEC? E antes não obedeceu? E antes não obedeceu. Quer dizer, se vai obedecer ou não, é outra história. Mas, do meu ponto de vista, é que ela coloca uma disciplina. Olha que ela não proíbe o que você vai gastar. Eu dou um exemplo bem radical, bem forte com relação a isso. Você ganha R$1.000 por mês. Sim. E resolve comprar uma moto de R$7.000. Você gastou R$7.000, só tinha 1.000. Ela vai pagar R$200 por mês. Mas gastou 7.000. Seu limite é 7.000 se você puder gastar. Se você puder pagar R$1.000 dessa moto, no ano que vem você vai poder gastar mais R$1.000 e mais a correção dos 7.000. Se for 10%, pode gastar R$1.070. Mais do que você gastava. Olha, 1.700, que era 7.000. Eu não entendo como é que... Ou seja, você está fazendo um paralelo entre a expectativa dos anos vindouros, da aplicação das despesas primárias, que elas são exclusivamente acrescidas da inflação. E você fez esse paralelo aí com esse ganho ou com a aquisição desse veículo. Olha que eu não estou congelando o que você vai arrecadar. Não congelei isso. Estou congelando o que você vai gastar. E o Brasil tem um déficit público há muitos anos, gigantesco. Ele pode continuar com esse déficit o tempo que quiser. Inclusive aumentá-lo com a correção. É aí que eu penso que vai ter uma pausa você raciocinar e tentar disciplinar. Olha que, agora esse debate novamente está acontecendo. A União sempre prorroga a dívida do Estado por mais 20 anos, eles nunca conseguem chegar lá. É sempre cada vez prorrogando mais. Sempre mais 20 anos. O que é que está acontecendo? Ô Cláudio, você concorda com essa tese? Você vai me responder isso daqui a pouco, porque eu vou falar agora do melhor plano de saúde bucal do Cariri, o Uniodonto. Vamos falar agora da maior cooperativa odontológica do Brasil, a Uniodonto. Esta sim, conta com o maior número de profissionais especializados e possui a maior cobertura em todo o território nacional, com planos acessíveis para você, sua família e sua empresa, com mensalidades que cabem no seu bolso. Fale já com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187 e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso para você e toda a sua família. Uniodonto, feliz é quem tem. Um abraço a todos que fazem o plano de saúde bucal Uniodonto aqui na região do Cariri. Então, Cláudio, você veja a tese aí do Felisberto no aspecto de vai haver de fato a aplicação da correção, não vai haver um aumento real, digamos assim,
para os investimentos nas despesas básicas, como você citou. O congelamento não está dentro do contexto, ou seja, não é inflação? Mas impede investimentos novos, né? Impede que, por exemplo, concursos públicos, né? Porque como é que você vai criar concursos públicos se você não tem um orçamento correspondente àqueles novos servidores que serão contratados? Então, eu pego, por exemplo, o meu órgão, a Polícia Federal, que vai passar muitos anos aí sem concurso público, como todos os órgãos federais. Então, de fato, traz prejuízo para a prestação de serviço público à população brasileira. Eu queria concordar com o Felisberto em um ponto, que é a questão do controle dos gastos e esses gastos serem correspondentes às receitas. Então, é preciso ter esse controle. Eu não sou a favor de déficit fiscal, não sou a favor de gastos acima do que se arrecada, mas eu queria discordar no outro ponto, que nós tivemos superávites primários seguidos, né? Tivemos um déficit das contas do governo no ano 2014, no ano 2015, né? Mas tivemos de 2003 até 2013, né, superávites primários. Então, o que se verifica, a principal razão dos déficits ocorridos há pouco pelo governo em relação à arrecadação. A arrecadação tem caído em razão da crise econômica. Então, nós temos uma queda da arrecadação, temos um aumento dos gastos e aí temos a produção dos déficits que precisam ser combatidos, precisam ser resolvidos. Agora, a grande questão é como resolver o déficit. O que é que faz o governo Temer? O governo Temer propõe, né, que a população brasileira pague a conta da crise, reduzindo as suas despesas primárias em saúde, educação e segurança pública, por exemplo. Nós temos uma situação caótica de segurança pública. Como é que você imagina que será a segurança pública daqui a 2, 3, 6 anos? Nós temos problemas graves de saúde pública. Como será a saúde pública daqui a 2, 3 anos, daqui a 10 anos? Né, com a impossibilidade de aumentar os investimentos, por exemplo, na área de saúde pública. Então, há um problema sério de não aumento mais do salário mínimo, por exemplo, aumento real do salário mínimo, né, impossibilidade disso. Né, Mas, Cláudio, se nós analisarmos a coisa num aspecto mais macro, nós entendemos que, no posicionamento do Felisberto, se a coisa já existe constitucionalmente, nós não podemos gastar mais do que o que temos. Nós não podemos, eu não diria inflacionar, mas criar expectativas de crescimento sem o mercado contribuir para isso. Então, se nós já temos essas normas, a lei de diretrizes, como o Felisberto acabou de falar, por que nós não podemos nos controlar apenas no contexto inflacionário? Eu estou falando aqui na questão das despesas básicas, como você falou. Por que nós não podemos nos controlar e manter isso? Educação pública se gasta 3% do Orçamento Geral da União. Saúde pública em torno disso também. Segurança pública é muito inferior a isso. Não serão esses gastos que irão determinar o superávit primário. Porque nós temos agora, nos anos recentes, e esse ano é 45%, representa 45% do Orçamento Geral da União, com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Então é um valor extraordinário. Então, se nós temos um orçamento geral da União de mais de 2 trilhões de reais, nós temos 1 trilhão e alguma coisa só para pagar juros da dívida pública, né, e a amortização da dívida. Então, você vê que os gastos principais do governo não são com educação e saúde e segurança pública. Os gastos principais do governo são para pagamento da dívida pública. Agora, se você me perguntar, ou perguntar a Felisberto, quem são esses credores? Quem recebem hoje 45% do Orçamento Geral da União, que é mais de 1 trilhão de reais? Quem sabe? Porque não se tem uma total compreensão sobre a dívida pública brasileira. Né? Dívida pública que foi criada ao longo dos anos, mas que existe muita dúvida sobre a legalidade dessa dívida pública. A origem de tudo isso. A origem de tudo isso. Como, né, começou tantas dívidas, né, que nós estamos pagando hoje isso, né, quase mais, aliás, de 1 trilhão de reais do Orçamento Geral da União para esses credores da dívida pública. Cláudio Luiz, ele que é servidor público federal, e professor Felisberto, professor universitário Luiz Felisberto, aqui no programa Café com Leite, a quem eu quero pedir permissão em falar agora da retífica de motor escrágio diesel.
A retífica de motores Craju Diesel possui uma estrutura completa para atender a grande demanda dos serviços oferecidos aos seus clientes. A empresa procura sempre se atualizar constantemente, buscando incorporar novas tecnologias e investir em máquinas modernas para garantir qualidade, precisão e agilidade nos serviços oferecidos. O grande diferencial da Craju Diesel está na atenção, respeito e compromisso assumido com seus clientes. Retífica de motores Craju Diesel fica na Rua Maria Aurora, número 30, no bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte. E atende também pelo telefone 3571-2694 e 3571-2457. Eu falei retífica de motores Craju Diesel. Um abraço a Antônio Peixoto, Daniel Peixoto e todos que fazem a retífica de motores Craju Diesel. Tema de hoje, PEC 241, nossos convidados, Cláudio Luiz e professor Felisberto, um contra e outro a favor, levando até você informações sobre essa PEC tão discutida nos nossos meios sociais, nas redes sociais, falando, alguém é contra, por quê? Vamos aprender hoje, porque agora vamos tomar uma água, conversar sobre a PEC 241 sem saborear uma deliciosa água mineral. Cláudio, aqui não tem vez não, viu? Eu agradeço. Faço questão aqui de servir o nosso convidado, Tom, você aqui pertinho de mim, meu professor Felisberto, Luiz Felisberto, e eu vou tomar também, né? Água é fonte de vida, por isso é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. Eu indico, eu sugiro, eu tomo a deliciosa água mineral São Geraldo, essa que é genuinamente juazeirense, é do Grupo São Geraldo. É com ela que preparamos a deliciosa cajuína e também o café sem nome aqui para os nossos convidados, Cláudio Luiz e professor Felisberto. Café sem nome, viu, Cláudio? Café sem nome. Felisberto, quando veio aqui, perguntou, e esse café já tem nome? Não tem ainda. Eu sigo os seus papéis aqui para você tomar café. Opa, aqui, me dê, obrigado. Eu vou misturar o contra e a favor aqui, e depois vai dar confusão, hein? E eu também vou saborear esse delicioso café aqui com os nossos convidados. E vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na Rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas 3571-6313. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos, com preço acessível com as melhores condições de pagamento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados, você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87.
Retífica Cragio Diesel fornece com exclusividade soluções tecnológicas de injeção eletrônica diesel para todos os veículos, com equipamentos para reparação e testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas, em sistemas Common Rail e unidades injetoras eletrônicas, fazendo a reparação e teste em todas as marcas de injetores: Bosch, Denso, Dow, Stanandine, Zexel, Siemens, Delphi. Cragio Diesel, confiança, a nossa maior garantia. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Nesse intervalo, saboreamos um delicioso café acompanhado de um dos produtos da indústria de pães, Pão Nosso. Por isso, comece sempre o dia bem, saboreando um dos produtos da indústria de pães, Pão Nosso, como hot dog, pão de forma, hamburgão, a bisnaguinha e a deliciosa massa para pastel, tasquinha. A Pão Nosso atende às necessidades de seus distribuidores e consumidores, sempre trabalhando com a consciência ecológica e a responsabilidade social. A indústria de pães Pão Nosso conta com uma estrutura tecnológica de ponta. Sua linha de produção adquiriu recentemente equipamentos de última geração, direto da Europa. Os produtos da indústria de pães Pão Nosso são produzidos com padrão de higiene e qualidade. Indústria de pães Pão Nosso fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. E atende também pelo telefone 3571-6313. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Leite, só para não perder a linha de raciocínio, pois não. O Cláudio falou uma coisa aqui que não está escrito na PEC. Ora, que não vai ter concurso público, a PEC diz realmente que não terá concurso público se o Estado ou o município, alguém desobedecer os índices que estão escritos na PEC. Sim, sim. Porque se ele fugir daquilo ali, que ele gastou naquele deve, realmente não vai ter. Agora me pergunto... Se desobedecer. Se desobedecer, a penalidade é essa. Você não está proibido de fazer concurso público. Tem condições, precisa, faz. Agora, você não cumprir os limites que a PEC vai estabelecer em 2017, você não poderá não só fazer isso, não. Tem uma série de coisas que você não vai poder fazer. Agora, a minha questão é, o Estado sempre faz concurso. Sempre faz. E nunca lota todo mundo. A questão do concurso público não é porque precisa ou não precisa. É a cultura do brasileiro ainda, que ainda fica. Há 40 anos atrás, se fazia concurso público, e se oferecia uma série de vantagens para a pessoa para determinado local, que precisava do funcionário lá. Ele deixava a sua família, deixava seus afazeres, seus amigos, deixava tudo seu e ia para lá. E não era justo que ele fosse com as mesmas condições que morava aqui, ele nunca ia. Então o governo oferecia nenhuma vantagem. E hoje a pessoa ainda vai fazer essas funções com essas mesmas vantagens que não precisava mais. E o costume nosso de cultura é, funcionário público, para ele tocar na cadeira, mineração assim. Tá, já está aí, nunca encontrava. A maioria do funcionário público não tem compromisso. Uma parcela pequena é que mantém tudinho. Então você vê, nenhum governo é louco de fazer concurso para botar todo mundo como efetivo. Me permita só uma observação? Permita, raciocínio. Aí você, resultado, faz contrato e terceiriza, porque esses terceirizados, se não fizerem a função, vão para fora. E o efetivo, não. Dessa dificuldade todinha. Não está escrito que é proibido fazer concurso público, não. Mas o que é que impõe a PEC? Limite de gasto com pessoal do exercício anterior mais a inflação. Pronto, então se você tem aquele limite de gasto já determinado, não tem como você estabelecer uma previsão orçamentária para aumentar o gasto com pessoal a partir de um concurso público que não que aconteça de você remanejar de outra área. Então, na verdade... Mas claro, porque você não vai ter orçamento. De fato, a PEC proíbe, né, que se amplie o orçamento daquela rubrica, por exemplo, com pessoal de determinado órgão, porque você não vai ter essa margem. Então, na verdade, de fato, a PEC, ela proíbe, sim. Acaba proibindo, a não ser que você retire recurso de pessoal de outra área e remaneje para aquela que você quer fazer concurso público. Não, você tira as pessoas que não têm utilidade no Estado. A gente sabe, Cláudio, isso. Mas servidor tem estabilidade, não tem como tirar. Mas veja bem, nós fizemos isso.
você tem uma grande parte do salário público que realmente, se você tirar, não faz nenhuma falta, nenhuma. Um exemplo que a gente tem disso foi há anos atrás, no governo Henrique Cardoso. Essa aí é outra discussão, né? Que eu discordo, mas é outra discussão. Quando ele privatizou a CSN, se demitiu metade dos funcionários, ela passou a produzir muito mais, hoje é uma das maiores do mundo. A gente sabe disso, você chega em qualquer órgão público, e está um exemplo bem grande. Está aí no VaptVupt com um número de pessoas pequenas, fazendo as funções que era do Estado, que ele fazia, não fazia, ficava embromando, demorava um mês para dar uma carta de identidade, uma coisa toda, o VaptVupt faz na hora. E tudo no local só. E o Estado não fazia isso. É um monte de gente para fazer as coisas e não faz nada, por escolhendo o outro. Se o Estado demitir uma parte, não vai fazer falta. A discussão da terceirização é outra discussão. Eu também sou contra a terceirização. O que é verdade nos órgãos públicos. Mas eu acho que o serviço público, com os servidores públicos efetivos, ele funciona assim. Eu acho que é falta gestão dos serviços públicos. Também. Mas eu acho que funciona. Eu sou servidor público, você também é servidor público, né? Eu acho que a Polícia Federal ela é composta exclusivamente por servidores efetivos, né? E funciona bem. Então, os órgãos, os militares, né? Então, eu acho que nós temos que valorizar o serviço público. O que é necessário é precisa de gestão, eu acho. O mau servidor, ele tem que ser posto para fora, através do processo administrativo permite, processo administrativo disciplinar. O processo administrativo, aí você fica anos e anos e nunca vai para frente. Então, o Estado tinha que selecionar mesmo e você nem permitir entrar. Pronto, mas na discussão da PEC, eu acho que de fato a PEC ela proíbe o concurso público, a não ser que se remaneje de outra área. Ele vai demitir as pessoas que são os contratos. A PEC não fala em demissão, a PEC não fala disso. Você pode fazer isso, demite as pessoas que estão em loco para o Estado e faz concurso com pessoas. Mas a PEC não trata disso. A PEC trata do limite, né, do orçamento que é estabelecido, o limite do exercício que foi gasto no exercício Cláudio, anterior. mas levando por essa questão de limitar os gastos, eu acho que nós já estamos vivendo com uma PEC há muitos anos, partindo do princípio de que para a saúde nós precisamos ter um plano de saúde. Nós precisamos ter uma escola particular para os nossos filhos. Então, será que esses limites já estão limitados? Você vai me responder isso daqui a pouco, porque agora eu vou falar da pousada Café com Leite. Chegou no Cariri, quer se hospedar? Vou indicar para você o melhor hotel pousada da região, Hotel Café com Leite. Ambiente agradável, seguro e confortável. Apartamentos com central de ar, cama box, frigobar, TV LCD e muito mais você só vai encontrar lá no Hotel Pousada Café com Leite. Café da manhã saboroso e nutritivo, lá, Hotel Café com Leite. Fica na rua Delmiro Gouveia 776, no bairro Salesiano, aqui em Juazeiro do Norte. Então, Cláudio, nós já estamos vivendo uma PEC há muitos anos? Eu acho que não, porque 80% da população brasileira ganha até 3 salários mínimos. Quem ganha até 3 salários mínimos não tem como pagar plano de saúde, não tem como pagar segurança particular, privada, né? Não tem como pagar educação privada. Então, na verdade, mais de 80% da população brasileira precisa dos serviços públicos. Então, essa população ela vai ser extremamente afetada com a PEC 241, com esse desarrazoado tempo de 20 anos de congelamento dos gastos em despesas primárias, quando na verdade não tem o mesmo foco do governo o gasto com o pagamento de juros da dívida pública. Quase metade de tudo que se arrecada nesse país vai para pagamento da dívida. E aí vai para banqueiros, vai para a elite financeira desse país, vai para industriais que investiram em títulos da dívida, vai para latifundiários que investiram em títulos da dívida. Mas por culpa de quem? Culpa do próprio governo. E nenhum governo fez auditoria sobre essa dívida. Absolutamente nenhum. Nem Dilma, nem Lula, nem Fernando Henrique Cardoso, nem Itamar, nem Collor, ninguém fez. Vamos perguntar agora que cresça mais ainda, porque ninguém botou um freio, agora parece que ninguém botou um freio. Nós temos, professor Fresman, nós temos um exemplo do país Equador, que fez uma auditoria da sua dívida, lá eles chamam de dívida comercial externa. Isso. E a dívida comercial externa do Equador desceu para 35% do seu valor que era antes. Né? Então, e aqueles que tinham os títulos da dívida equatoriana, a maior parte deles eram bancos multinacionais, eram bancos internacionais. Então, e os bancos internacionais concordaram com a redução dos valores dos títulos, porque concordaram que aqueles títulos, a maior parte deles, foram baseados em ilegalidades. Nem contratos tinham.
como é o caso também da dívida pública brasileira, que nunca foi auditada. Tem uma previsão constitucional, a Constituição de 1988 previu uma auditoria da dívida pública brasileira, do seu sistema de dívida, mas nunca se fez essa auditoria. Quem sabe agora não se faça? Temos que fazer, o Brasil tem que fazer. O governo pensa mais... Não há transparência nenhuma. Olha que coisa interessante, eu vi uma entrevista um dia desse, numa dessas televisões, e aí todo ano se faz um acordo, as empresas financeiras com as pessoas, vem pagar a sua dívida, quem faz isso, faz aquilo, parcela, e todo mundo vai fazer os acordos. Eu vi entrevistando um casal desesperado, porque, um absurdo, meu cheque pessoal está em 30 mil reais, eu não posso. Aí chama para fazer um acordo com o banco. O banco vai e dispensa 20 mil reais, não porque ele é bonzinho, porque com juros de 400% ao ano, você pagando só 10 já deu muito dinheiro. Aí pergunta, e agora? O casal faz, agora eu posso fazer uma coisa, realizar o sonho de minha filha dos 15 anos, que é dar uma viagem ao Japão. Bonito, o cara acabou de ser perdoado de 20 mil e vai se endividar em mais 20 mil de novo? Você acha que... Essa disciplina fiscal ela é necessária, eu concordo. Essa diferença que a gente tem na sala de eleições com meus alunos, aí você com essa indiferença, porque não é o seu dinheiro, você vai ser vereador, prefeito, governador, se você quiser. Chega na mesma mentalidade, o dinheiro agora não é meu, e perde o freio de tudo. Alguém tem que botar limite. Tem que botar limite. Vamos botar limite no pagamento dos juros da dívida. A vantagem da PEC, que representa 45% hoje. Porque os políticos não têm coragem, desde 88, de regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Se você tem uma ideia, por um cálculo por baixo, se você cobrar 1% do imposto sobre grandes fortunas, vai ter uma arrecadação de mais de 100 bilhões de reais nesse país. Mas é preciso analisar, eu acho que essa aplicação não é feita porque fica difícil um parâmetro para você definir o que são grandes fortunas. Não fica difícil não, porque outros países cobram isso, você pode olhar como é que se faz, tem um parâmetro. Nós temos 0,05% da população brasileira composta de super ricos. Não são ricos, são super ricos. Né? São super ricos. Então, e esses super ricos, a renda deles não é tributada como é tributada a renda da classe média, do pobre. Porque o pobre, quando compra um saco de arroz... Eu concordo com você. Mas deixa eu só concluir. Quando você compra um saco de arroz, você é pobre, compra um saco de arroz, você paga absolutamente o mesmo imposto do que um super rico paga ao comprar um saco de arroz. Certo. Então é um imposto sobre o bem, sobre o serviço. Agora os impostos sobre renda e patrimônio no país, que é muito diferente do que acontece nos países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, os impostos, a tributação sobre a renda e o patrimônio lá fora, comparativamente, é muito maior do que no Brasil. Eu concordo com a sua tese, mas eu discordo no aspecto de que o que é grande para mim pode ser pequeno para você. Então, a economia, além de ser igual para todo mundo. Pois é, então, como nós podemos... Eu acho que a gente tem que tributar quem ganha mais e tem que tributar em cima da renda. Já diz isso. Agora, cadê a coragem de se fazer isso? Eu sou deputado, ou senador, sou rico, vou tributar para mim mesmo? Nós somos servidores públicos aqui. A gente, na fonte, é tributado em 27,5%. E vai ser 35% agora. Quando o super rico, os estudos dizem que a renda dele é tributada apenas em 7%. Porque a renda do super rico não é a renda de salário. Não é a renda que vai lá, imposto de renda e deduz da fonte. É uma renda que tem aplicação financeira, é uma renda que tem dividendos e lucros das empresas que não tem tributação no país. Quando tem tributação nos Estados Unidos, quando tem tributação no Canadá, nos países europeus, aqui no Brasil não se tributa a renda e dividendos que eles ganham das empresas. Eu preciso estudar mais essa questão aí dessa aplicação desse dinheiro, porque a nível de Brasil eu não vejo essa aplicação com um índice tão baixo de 7%, não, viu? Eu sou contador. Da composição da renda do super rico. Aí ao mesmo tempo eu volto e digo, eu também não sei o que são grandes fortunas. Leva em consideração dos fatores proporcionais que chega a isso, realmente. Mas na prática... Mas me diga aqui, Felisberto, qual é o ponto favorável da PEC 2415 que você vê como mais vislumbrante? O que eu disse no começo. A grande oportunidade de você começar a ter consciência da situação, se disciplinar, botar freio nos gastos mesmo, e você presta. Ainda hoje eu estive conversando com uma pessoa... A disciplina é o foco. É o foco. Conversando com uma pessoa, Marco, ela falando mal do governo, eu disse, rapaz, mas quem bota o governante? O desgraçado do pobre. Você reparar no Brasil, as pessoas são eleitas pela camada mais pobre, que espera cada 2 anos para ganhar R$50, R$100 e votar. A gente vê isso constantemente. E são as pessoas que menos pagam impostos e que mais exigem e usufruem do governo. Essa classe todinha. Se é errado ou certo é outra discussão, mas é verdade. Eu queria deixar uma alternativa à PEC 55, a 241,
que é uma alternativa ao congelamento dos gastos primários do governo federal durante 20 anos. Que é, por exemplo, nós tivemos a repatriação agora de quase 170 bilhões de reais que geraram multa de imposto de renda em 50 bilhões de reais. Então nós tivemos um déficit fiscal de 170 bilhões em 2016. A projeção do governo é essa. Então só com a repatriação disso nós tivemos 50 bilhões que entraram nos cofres dos governos. Então estudos indicam que nós temos 1,5 trilhão de reais de brasileiros em paraísos fiscais. Então, 1,5 trilhão, então resolveria qualquer problema de ajuste fiscal. 50 bilhões, o governo pode gastar onde quiser. Onde quiser. Outro exemplo, nós temos... Mas essa PEC, segundo o entendimento do Felisberto, não vai contribuir com essa... Porque você tem que buscar essas fontes. Eu queria só deixar, por exemplo, isso para ser discutido posteriormente, 450 bilhões em sonegação de impostos por grandes corporações no Brasil. Só a Zelotes identificou uma fraude de sonegação de 19 bilhões. Só uma operação da Polícia Federal que faz Zelotes. Então nós temos 450 bilhões de reais em sonegação. Nós temos 252 bilhões de dívidas de grandes corporações que já transitaram em julgado, que precisam ser executados, esse dinheiro precisa entrar de imediato no caixa do governo. Então há uma série de subsídios, desonerações e renúncias fiscais de mais de 400 bilhões de reais, que acontece no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, governador do Rio, deu isenção até salão de beleza no estado do Rio de Janeiro. Então aí tem uma crise agora que estão parcelando o pagamento dos servidores do estado do Rio. Você está fazendo pressão e pegar esse dinheiro. E você pode gastar. Não é o problema. Pode direcionar quando você quiser, não é proibido. Então há privilégios que são mantidos em contrapartida ao sacrifício que vão cobrar do povo brasileiro que precisa da saúde pública e da educação pública e da segurança pública. Vamos continuar discutindo esse tema daqui a pouco, porque agora eu vou oferecer mais uma água mineral São Geraldo. Essa é a melhor água mineral, viu, Cláudio Luiz? Vereador Cláudio Luiz. Professor universitário Luiz Felisberto. Ambos já estiveram aqui no programa discutindo temas diferentes, mas agora vamos conversar aqui sobre essa PEC 241 e PEC 55. É a mesma coisa, né, Felisberto? Mesma coisa. Enquanto preparo esse café para os nossos convidados, vamos falar em saúde preventiva. Vamos falar no laboratório LAMIC. Este sim está alinhado às inovações, está preparado para receber num ambiente confortável, onde você tem o prazer de realizar um exame. Eu frequento com frequência, olha aí, frequento com frequência o laboratório LAMIC para fazer os exames, muito bem recebido por todo o quadro de pessoal, grandes profissionais que fazem o laboratório LAMIC aqui da região do Cariri, não é Juazeiro, região do Cariri. Laboratório LAMIC é excelência em análises clínicas. Você vê aqui mais um café sem nome para o nosso convidado, professor Cláudio Luiz, professor Cláudio Luiz e vereador Luiz Felisberto, professor Luiz Felisberto, café sem nome. Esse café é sem nome. Não, já é marca registrada aqui. Café sem nome, viu? Já é marca registrada aqui do nosso programa. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Retífica Craju Diesel fornece com exclusividade soluções tecnológicas de injeção eletrônica diesel para todos os veículos, com equipamentos para reparação e testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas, em sistemas Common Rail e unidades injetoras eletrônicas, fazendo a reparação e teste em todas as marcas de injetores: Bosch, Denso, Dow, Stanandine, Zexel, Siemens, Delphi. Craju Diesel, confiança, a nossa maior garantia. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso,
o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos, com preço acessível com as melhores condições de pagamento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados, você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Para você que ligou a TV Verde Vale agora, estamos conversando aqui com o professor Felisberto e Cláudio Luiz, falando sobre as razões do contra e a favor da PEC 241 ou 55, como você queira melhor entender. Nosso bate-papo descontraído aqui, de certa forma agressivo em alguns momentos, mas é isso, é importante levar até você o conhecimento das razões da existência, da necessidade ou não da PEC 241. Professor Felisberto, com a aprovação dessa PEC, você acha que o país volta a crescer? Seguramente, gente. Quando você está endividado, você entra em desespero, recorre lá alguém que possa piorar a situação deles, quer fazer um novo empréstimo e jogar para frente. Se você está com esse problema, a gente tem que dar uma parada, ver o que está acontecendo, dar prioridade ao que a gente vai fazer e tocar a vida para adiante. O Brasil vai ter uma oportunidade realmente agora, como os recursos ficam mais escassos, de você parar e pensar. O grande problema é o seguinte, você diz, o Brasil está assim por quê? Quem é que na verdade paga as propinas? São as empreiteiras? Claro que não. O governo contrata uma banca empreiteira, quanto é que vai ser a obra? Vai ser 1 milhão. Ótimo, beleza. Não, mas você vai ter que me dar aqui 20% dessa obra porque eu arranjei, aí tem para dividir. O que é que faz? A empreiteira aumenta em 20% a obra, o Estado paga a empreiteira e ela devolve os 20% para o Estado? Não, devolve para o cara que combinou com ela. Esse dinheiro podia ser aplicado tudo no Estado, não aplica. Se você faz esse dinheiro retornar e você permite, vou frisar bem, que a Polícia Federal continue com a coragem que ela tem, e que eu lamento que só tem o pobre do Moro com a equipe dele, acusando os inocentes de ser ladrão. E não aparece quase ninguém para ajudar. Mas se aquela coisa com essa coragem, esse dinheiro todo vai voltar para o Estado e ele vai poder fazer alguma coisa. Repara que nessa de repatriação, Barbalha vai receber mais de 1 milhão. Imagine, 1 milhão para a família de Barbalha. É muito dinheiro, não é? Mas não estava no contexto e ela pode gastar esse 1 milhão. Sim. Então é a chance de você pegar agora, parar e raciocinar. E mais, olha uma coisa que me revolta. Você hoje, todos nós somos obrigados a pagar juros que se compram mesmo à vista. Patrão, quanto é isso?
R$1.000. Não pode pagar em 10 de R$100. Que isso? Ah, não tem juro? Que é isso? O juro está embutido agora no preço das coisas, você que pode pagar à vista é proibido, tem que se endividar. E bota uma prestação pequenininha, o povo não faz as contas, está aqui no pescoço. Bom, nesse aspecto, Felisberto, Aí só completando mesmo, resultado. Os bancos vão ser obrigados a parar e olhar para esse negócio e conversar diferente. Qual é o erro grande nosso? Você tem 4 financeiras no Brasil que sentam num banco e discutem tudo. Você tem o Bradesco, você tem o Itaú, você tem o Santander e outro que o Bradesco comprou. Fala que chegou no Brasil e no Nordeste, que é outra coisa. Tem 4 bancos particulares que sentam o leitor, vai para cada um. Divide o Brasil, você acaba quanto quer. Aí você pega um desconto, não posso dar. Eu falo, você insiste que eu não posso dar. E por causa das pessoas que não podem comprar à vista, eu sou obrigado a pagar um juro de 10 até 12 meses, para eu poderia comprar à vista e não me endividar. Me endivido também. Mas dentro desse contexto, assim, se você entende que a aprovação dessa PEC vai contribuir com o crescimento, isso quer dizer que está faltando uma melhor gestão do dinheiro público? Sempre faltou. Sempre faltou. O grande problema é esse, gente. A nossa geração se vai educado com indiferença para todo mundo. O cara, não gosto de política, não gosto, e fica indiferente ao processo. Aí volta de qualquer maneira. E você que está indiferente, que eu já disse aqui, você vai ser o vereador, vai ser o prefeito, o governador, vai ser diferença. Aí mete a mão pelos pés e faz tudo que não deve. E nem raciocina. O grande problema que eu vejo hoje é o seguinte, as pessoas só veem tudo por dinheiro, só fazem tudo por dinheiro. E como eu não sou pago para pensar na minha vida, eu não penso, eu ponho com a barriga. E me acostumo. E faço tudo sem projeto nenhum. Esse é que é o grande problema. Se você começar a raciocinar direito e botar projeto na sua vida, a coisa funciona. E eu penso que agora é a grande oportunidade de você passar a não ser mais indiferente, prestar atenção às coisas e tomar uma decisão realmente mais coerente. É o que precisa ser feito há muito tempo no governo. Claro, você concorda com ele, você vai me responder daqui a pouco, porque eu vou falar aqui na Marmoraria Juazeiro. No momento de escolher seus móveis, o que é fundamental para você? Qualidade, beleza ou custo-benefício? Ou tudo isso junto? Deseja tudo isso junto? Você só vai encontrar na Marmoraria Juazeiro, que, junto com a Italínia Móveis, possui todas essas características que vão transformar seus sonhos em plena realidade. Tudo o que você precisa na medida certa, em madeira ou granito, você vai encontrar na Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis, que fica na Avenida Padre Cícero 4442 e atende também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis, tradição e credibilidade. Um abraço ao Drim Lede e toda a equipe de profissionais da Marmoraria Juazeiro. Então, Cláudio, você concorda com essa linha de raciocínio? Ou seja, a aprovação da PEC 241 vai melhorar o crescimento do país? Vai retomar? Eu acho que o PMDB, PSDB, né, participando aí dessa articulação para o golpe, né, que eu chamo impeachment de golpe, venderam a falsa ilusão de que o impeachment resolveria o problema da economia nacional, quando na verdade os problemas econômicos se agravaram, estão se agravando. Então não houve essa solução de que tirando a Dilma do governo resolveria a economia, muito pelo contrário. Eu acho que a PEC ela tem aspectos... O problema já existia. O problema já existia, mas a PEC ela tem aspectos extremamente negativos para a economia. Na minha opinião, por exemplo, você proibir o aumento dos investimentos, por exemplo, em obras estruturantes no país, não vejo isso como bom para a economia nacional. Eu acho que é ruim para a economia nacional. Por exemplo, construção de casas, como foi realizado recentemente no Minha Casa e Minha Vida, é bom para a economia, né? As grandes obras de infraestrutura no país movimentam a economia. Então, eu acho que esses investimentos do governo federal, que são investimentos, mesmo realizados pelos estados, tem recurso do orçamento federal, então são fundamentais para a economia, né? Então eu acho que a PEC ela ataca frontalmente isso, porque ela limita os gastos em infraestrutura, né, e faz com que a economia freie a economia, né, porque freia os gastos do governo federal em infraestrutura, por exemplo. Você não enxerga nada positivo? Não, eu acho que tem positivo a discussão do equilíbrio fiscal, eu acho que isso tem que ser perseguido de uma forma constante,
mas eu acho que o problema ele não é só com os gastos primários, como eu me referi, né? Tem um problema de queda de receita e tem um problema também dos gastos com a dívida pública, que na verdade continua enricando muito quem é muito rico, em detrimento do atendimento da população nas políticas básicas. E aí os mais pobres vão ficar mais pobres ainda. Então, na verdade, a PEC, no meu entendimento, era privilegiar os ricos desse país e ela prejudica os pobres, os miseráveis, a classe média, os trabalhadores, de uma forma geral. Você seria Eu acho que, só citando a questão da corrupção, corrupção para mim é endêmico. Problema endêmico e é um problema não é atual, é um problema histórico, né, muito antigo. Então, corrupção na Petrobras sempre teve. Então, esse problema da contratação, do superfaturamento nos contratos, ele é muito antigo, né? Então, sempre teve. Então, é endêmico, precisa ser combatido. Para discutir corrupção, a gente precisaria de um programa inteiro para falar todos os aspectos relacionados à corrupção. E a Federal tem uma grande influência nisso. E ela está com todas as armas para poder cuidar disso, pressionar. Eu acho que nós temos que tratar melhor o tema da corrupção, insistir na prisão, insistir, né, no combate cotidiano, constante, né, porque a corrupção ela não é só na administração pública, a gente sabe disso. Então são muitos aspectos. Então, mas é endêmico, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, em todo canto. Então, mas olha, você mostrou para nós o quanto o Brasil está pagando de juros. E a solução é deixar se endividar mais, pagar mais juros ainda? Não, vamos fazer auditoria dessa dívida, porque essa dívida, você, Leite, todos nós, estamos pagando uma dívida que eu não considero nossa. Se o governo... Não é do povo brasileiro, o povo brasileiro não ganhou com essa dívida. Mas pode ser que ela tenha sido feita, sei lá, até de uma maneira maluca, sei lá, ou ilegal. Mas ela é nossa sim, nós fizemos, contratamos para cá. Por causa dessa ideia, a gente não tem freio com as coisas. Nós permitimos que os desejos superem a necessidade. A gente confunde muito isso. As pessoas mais pobres estão mais pobres porque por causa disso. Mas eu acho que você está pagando por uma dívida que você não fez. Sim, tudo bem, mas veja como é. O exemplo que eu dei você do casal. Você quando alguém nasce numa família, e ele tem o que comer, onde dormir, o vestir, tem tudo. Ele faz 16 ou 18 anos, aí consegue um emprego. Ele poderia, já que está mal, comer melhor, investir no estudo, fazer uma coisa diferente. O que é que ele faz? Se entusiasma, compra um televisão de 50 polegadas, compra uma bota para pagar em 60 meses, perde o emprego, e aí? Vai se lamentar. Ele poderia ter a consciência, bom, já estou ruim, vou aguentar mais um ano, vai economizar aqui, vai construir comendo mal, passar aqui um ano mais nessa situação para comprar uma moto à vista daqui a um ano. Ele não faz isso. Ele vai todo o desejo de imediato. Aí eu digo, esse comportamento nosso, eu vou ser o prefeito, com esse mesmo jeito. Olha a quantidade de obras que a gente tem no governo, todos eles, que não servem para nada, totalmente paradas. E foi gasto feito, está dentro desse limite dos gastos. Né? Se não tivesse feito, tem dinheiro sobrando. Em vez de você se preocupar em marcar meu nome com obras novas, vamos consertar, ou vamos manter aqui, tem, não está para funcionar. Fazer um posto de saúde novo, não pode dar para funcionar. O hospital não pode funcionar, tudo não pode para funcionar. Se você colocar, pelo menos estrutural, o que você tem para funcionar, resolve todo o problema do Brasil. Nosso problema básico é educação, não é outra coisa. Você vai no hospital, tem muito leito ocupado, porque o cara é um tiro, é uma facada, é um acidente de moto, é uma briga de bêbado, uma coisa e tal. Se você tivesse mais educação, você não se comporta dessa maneira. A gente tem que dar um jeito de parar com isso, ou diminuir. Aí tudo se resolve. Vamos falar agora na cola maluca, adesivo instantâneo. Vamos falar agora do melhor adesivo instantâneo do Brasil, cola maluca. Este sim possui uma fórmula exclusiva, cola em segundos e com perfeição materiais porosos e não porosos, como metal, ferro, louça, porcelana, borracha, cerâmica, cortiça, couro, cartolina e tantos outros. A fórmula gel seca transparente e forma uma colagem duradoura que é resistente tanto ao tempo quanto ao impacto. A cola maluca apresenta uma bisnagazinha simples, de fácil manuseio, com bico de precisão para fazer pequenos reparos. Você encontra o adesivo instantâneo Cola Maluca nos melhores supermercados da região. Se ainda não tem próximo da sua casa, é só ligar 0800 79 33 30. Eu falei adesivo instantâneo Cola Maluca. Professor Felisberto, chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. E eu queria que você deixasse uma reflexão
das razões por que você é a favor da PEC 241 aqui para o nosso telespectador. Muito obrigado mais uma vez. Agora eu comecei a me preocupar com a PEC ser a favor, que eu entendo que as pessoas que estão no comando desse país devem ter alguma boa intenção, ou devem entender do processo. Eu vi um grupo de pessoas para decidir a favor muito grande, e a pessoa falando mal, então eu resolvi estudar, comparar e tirar a minha conclusão. E é como eu disse no começo, é a grande oportunidade de você parar, fazer uma reflexão, dar outra direção a este país, para que você possa, na verdade, saber aonde vai. E analisar com antecedência, vai ter tempo, de você ver realmente quais são as consequências. A minha teoria é o seguinte, não aconteceu ainda, deixa acontecer, e a gente, como toda vida você tem um monte de emenda constitucional, onde é que tem proibido que qualquer um deputado ou senador possa daqui a 2, 3 anos sugerir uma nova emenda? Sim. Essa é a minha questão, por isso eu sou a favor. Deixa acontecer, e se você ler com atenção como eu li, você vai ver que não é uma coisa de desastre todo mundo, é coisa que já existe, a gente já convive com ela. Muito obrigado. Quero aproveitar e agradecer a oportunidade e espero que realmente tenha sido esclarecedor para as pessoas que nos escutam. Agradecer também o Cláudio Luiz, que já trabalhamos juntos. Foi um prazer imenso estar ao lado dele e de vocês aqui. Cláudio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, e eu quero que você deixe um momento de reflexão do porquê você é contra a PEC 241 para o nosso telespectador, para que ele se conscientize, se convença da sua linha de raciocínio, assim como fez o nosso querido Felisberto. A PEC é tão grave que ela proíbe qualquer alteração, mesmo mediante emenda constitucional, posteriormente. Ela prevê uma reavaliação daqui a 10 anos. É muito grave a PEC. A PEC, 20 anos é um tempo muito grande para você conviver sob um novo regime fiscal tão dramático. Nós somos contra porque precariza, prejudica a vida do povo. Prejudica de forma muito dramática a vida do povo. Então você vai ter limites orçamentários para a saúde, educação e todas as outras políticas públicas, da assistência social e tudo mais, que vão agravar muito a vida do povo brasileiro. Então, é uma PEC extremamente prejudicial ao Brasil e nós somos contra ela. Esperamos que a população brasileira entenda logo o que significam essas medidas, para não deixar que essas medidas sejam aprovadas e estabeleça esse novo regime fiscal que vai agravar a sua própria vida posteriormente. Então, a gente espera que a população se manifeste, se mobilize contra essas medidas, que são medidas que privilegiam os super ricos, não mexem nos privilégios dos super ricos, não mexem nos privilégios dos políticos, por exemplo, também, né, e daqueles que ganham com o endividamento do nosso país. E a gente só tem a agradecer, Leite, essa possibilidade, agradecer ao professor Felisberto, agradecer a todos que acompanharam e estamos à disposição para fazer esse bom debate que é necessário, que está na ordem do dia e que precisa ser feito e entendido, compreendido por toda a população brasileira. A produção pede que vocês voltem aqui em breve novamente, viu? Quero mandar um abraço a todos que nos assistiram até esse momento. Brilhante aula desses dois debatedores aqui sobre a PEC 241. Nos acompanhem nas redes sociais, será um prazer atendê-los. Um abraço a todos, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário aqui na TV Verde Vale. Um abraço a todos e até lá.